Meu bom dia é o seguinte, eu vou lhe responder a pergunta que vale US$ 1 milhão. Qual é a melhor dieta para o emagrecimento? Existe uma melhor dieta para o emagrecimento? O que é uma dieta? Será que dieta é necessariamente você ter quantidade, hora, o que comer? Será que isso é dieta? E sobre essas dietas extremamente restritivas, que visam ali apenas contar a caloria, essas dietas que surgem na moda, aqui dentro da internet, será que ela realmente é eficiente? Então, a primeira pergunta que eu quero esclarecer para você é: o que é dieta? E normalmente as pessoas têm medo dessa palavra. Eu costumo falar que a gente tende a ter medo por uma certa ignorância de não entender o que é a palavra. Porque a origem da palavra dieta nada mais é do que o seu estilo de vida, ou seja, aquilo que você faz em maior volume, maior frequência. Dieta não é sinônimo de restrição, não é sinônimo de sofrimento, não é sinônimo de regime, não é nada disso. Dieta nada mais é do que o seu estilo de vida. Ou seja, se você é a pessoa que em seu maior volume, em sua maior frequência, você come industrializados, você come muito fast food, a sua dieta é uma dieta de industrializado, é uma dieta de fast food. Assim como se você é a pessoa que tem hábitos ali mais saudáveis, se você é a pessoa que tem mais em sua base regular comida de verdade, a sua dieta é uma dieta de alimentação natural. Então, não tenha medo da palavra dieta. Dieta é apenas seu estilo de vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero já que você entenda, para que você largue desse medo bobo da palavra dieta. Dieta não é nada dessas associações anteriores aqui que eu levantei para ti, tá? Esse é o primeiro ponto. Quebre essa ignorância dessa palavra dieta. Dieta para você dormir e lembrar do que eu falei. Dieta é seu estilo de vida. E se eu estou falando de estilo de vida, entenda que cada pessoa vai ter o seu. Cada pessoa tem a sua individualidade. E é por isso que eu gosto de falar que não é sobre dieta, não é sobre estratégia. Primeiro é sobre você. Quem é você? Primeiro eu preciso entender o ser humano, você precisa se entender para depois a gente conciliar uma estratégia que é eficiente para você. E quando eu falo de individualidade, entenda o mundo que você é. Como, por exemplo, seu objetivo, suas preferências, sua possibilidade, sua rotina, sua genética. Sabia que as suas características genéticas diz muito sobre você? Existem alguns polimorfismos dentro do nosso DNA que diz muito sobre a nossa característica. Diz muito se a gente tem uma característica ali mais caçador, mais coletor, mais caçador e coletor ou agricultor. Como é que é isso, Malena? Por exemplo, quem tem esse DNA mais caçador, mais com característica caçador, é aquela pessoa que não tolera muito bem, por exemplo, os grãos. Ela não tolera muito bem ali alimentos crus ou alimentos folhosos, sabe aquelas folhas, né, de salada? Ela come, mas ela tem aquela distensão abdominal, a digestão dela não fica muito boa. No entanto, quando ela come ali uma carne, por exemplo, um alimento ali de origem animal, ela consegue fazer uma boa digestão tranquilamente. Já aquela pessoa que tem uma característica ali do DNA mais agricultor, é aquela pessoa que não tolera muito bem aqueles alimentos de origem animal, por exemplo. Mas, quando eu estou falando ali dos folhosos, dos grãos, ela super tolera, não tem nenhum problema ali de digestão, de uma distensão abdominal. Ela é a pessoa que digere ali muito bem salada crua, folhosos e tudo mais, tá? E como eu consigo, de fato, identificar qual é a minha característica genética? Você consegue saber isso, né, com um teste genético, que é bem caro, ou também a partir da clínica, a partir da avaliação ali dos sinais e sintomas, que isso você não precisa de teste genético, isso a gente consegue analisar, a gente consegue identificar conforme os seus relatos ali, né, da sua clínica, dos seus sintomas, conforme aquilo que você come, você vai sentindo. Então, você entende como é importante identificar primeiro qual é o ser humano? Você, qual é a sua individualidade? O como é complexo você, não queira se colocar em uma caixa e achar que o que funciona para Marcela vai funcionar para Gisele, vai funcionar para o Pedro. São pessoas diferentes, são individualidades diferentes, são características genéticas diferentes, são cargas genéticas diferentes. Então, é um mundo. Por isso que eu reforço a minha palavra. Primeiro é sobre você. Depois a gente monta uma estratégia, depois a gente encontra o que fica melhor para você. E é por isso que ao longo dessa minha jornada, eu criei uma metodologia que é minha, uma metodologia que é única, que eu aplico em meus processos de mentoria.
eu chamo mentoria 3B, que é a parte de 3 bases, onde o meu olhar é voltado primeiro para você. E dentro dessas 3 bases, eu abordo justamente a parte da mentalidade, do comportamento e da nutrição. Quando eu estou falando da nutrição, o meu olhar ali vai primeiramente para o metabolismo daquela pessoa, para o intestino daquela pessoa, para a alimentação daquela pessoa. Quando eu estou falando da parte da mentalidade, eu desenvolvo um olhar ali para entender como é que é a consciência, a relação daquela pessoa frente à alimentação. E quando eu estou falando ali na base do comportamento, eu estou fazendo todo o ajuste necessário de ambiente, sono, rotina. Então você percebe quantos pilares a gente precisa trabalhar para poder no final chegar a um certo resultado? Não existe fórmula de bolo. Seria até muito fácil para mim, para você, para o meu trabalho, mas eu não trabalho com fórmula de bolo e fórmula de bolo não funciona. Cada ser humano é único, cada ser humano tem a sua singularidade. E o profissional precisa ter esse olhar para poder identificar você. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que não existe uma dieta universal, uma dieta que ela é melhor do que outra. Não, sempre é sobre a sua individualidade. Quem é você que está me assistindo aqui? E depois de entender um pouco mais sobre você, entenda que a melhor dieta é aquela que você consegue manter e não aquela que você consegue fazer. Ou seja, eu preciso de uma adesão. Você só consegue sustentar uma dieta para você, ela só vai ser considerada a melhor conforme você tem adesão a ela. Porque aquilo que dura é o que temos ali de base sólida, é o que a gente consegue manter. E não fazer, entende? Porque o fazer, tem um momento que a gente se desvira, a gente se aperta, a gente até consegue fazer. Mas o lance é sobre manter. O que é aquilo que eu consigo manter? E é por isso que você vá para uma estratégia que é acessível a você, que ela é simples para você. Porque o segredo do sempre é o simples. Então simplifique e não dificulte. A gente só consegue, de fato, colocar a nossa rotina conforme aquilo fica facilitado a execução. Se você quer dificultar muito, enfeitar muito, não vá por esse caminho, que é um caminho mais difícil. E falando sobre esse lance da adesão, é por isso que essas dietas que você encontra aí hoje, vira ou mexe, a internet sempre surge ali com alguma coisa da moda, e eu costumo falar que ciência, a gente não trabalha com moda, a gente trabalha com metodologia, com aplicabilidade, e não com moda. Ciência é ciência, moda é moda. Mas essas dietas que surgem, dieta da sopa, dieta do ovo, dieta da lua, dieta de cortar todo carboidrato, que isso não é nem um pouco sustentável. Essas dietas que a gente olha ali mais comum, é só contar caloria, isso para você não tem adesão. Você não consegue sustentar isso. Porque você entende que primeiro existe uma individualidade para a gente montar uma estratégia mediante a você. A gente precisa conhecer mais sobre você para poder ter uma estratégia ali que você consegue aplicar, que é ajustada à sua preferência, ao seu objetivo, à sua rotina. E falando sobre caloria, eu nem sei se você sabe, mas você sabe o que é caloria? Caloria nada mais é do que apenas uma unidade de calor. Então, vou dar um exemplo aqui para você já entender que essas dietas que focam apenas na caloria e esquece toda a matriz nutricional, todo o nutriente, tá? Que tem ali naquele alimento, isso não é sustentável. Vou contar uma historinha aqui para você. Vou contar para você a história da Joana. Joana, ela viu na internet que para emagrecer é preciso estar apenas em déficit calórico. Quem nunca ouviu isso, né? Além do que é déficit calórico? Déficit calórico nada mais é do que você consumir calorias ali menos do que você gasta. Se você tiver um olhar ali muito simplista, você vai achar que só basta ter déficit calórico, né? E é por isso que se ouve bastante, inclusive ouve errado o seguinte: para emagrecer é só fechar a boca e se movimentar mais, como se isso bastasse. Mas vamos voltar aqui à história da Joana. Joana, ela entrou, né? Ela escutou isso e Joana fez, não, vou fazer agora isso aqui, porque isso aqui até que fez um sentido para mim. A Joana foi buscar na internet a caloria de um brigadeiro. Ela viu que um brigadeiro ali, né, um brigadeiro médio ali de 20 gramas, por exemplo, vai ter 80 calorias. Ela fala, ok. Aí ela olha para a maçã. Aí a maçã ali, que a Joana ia comer, também tem a mesma caloria. Aí a Joana vai dizer o quê? Não. Entre uma maçã e um brigadeiro tem a mesma caloria? Claro que eu vou escolher o brigadeiro. E não a maçã. No entanto, a Joana tomou essa decisão conforme apenas nas calorias. Lembra que eu falei que além das calorias você precisa ter esse olhar mais amplo sobre a matriz nutricional, sobre a qualidade daquele alimento? Por quê? O brigadeiro, por exemplo, não tem nutriente, né? A gente sabe. A Joana vai comer, a Joana vai continuar com fome. Isso, na verdade, só vai oscilar a glicemia dela, que vai dar mais fome. Agora, se essa Joana escolhesse, por exemplo, a maçã, por mais que tenha ali a mesma caloria, no entanto, quando eu estou falando da maçã,
Eu preciso entender que a maçã é rica em pectina. Pectina é uma fibra. Fibra é excelente para o bom funcionamento do seu intestino. E o seu intestino, por exemplo, você precisa cuidar, você precisa mimar, você precisa consumir fibras. Por quê? Porque grande parte ali de neurotransmissores, absorção, hormônio, absorção de nutriente, barreira ali de imunidade, tudo é feito a nível intestinal. Então, olha, tem a mesma caloria, só que um alimento eu ia fazer aqui uma proteção, uma nutrição nesse meu intestino e o outro não, o outro ia me dar um pouco mais de fome. Falando da maçã ainda, a maçã é rica em quercetina, é um antioxidante natural que é maravilhoso. São os compostos bioativos que a gente precisa ter na nossa alimentação ao longo do nosso dia. Por quê? Porque o nosso corpo está sempre ali criando, né, produzindo, na verdade, radicais livres. A gente está ali sempre em processo inflamatório, isso é normal. E a nossa alimentação, ela vem como meio de controlar esses radicais livres. A gente tem que ofertar ali antioxidantes. Então, olha, aquela maçã que tem 80 calorias, ia oferecer para Joana esse antioxidante que no brigadeiro a Joana não teria acesso. Aí a Joana, último exemplo, ela vai comer o ovo. Ela olha o ovo, aí o ovo tem lá 75, 80 calorias. Ela fala, nossa, é muita caloria. Deixa eu tirar essa gema aqui, começou a clara, porque a clara ela viu que tem menos calorias. Aí a Joana, ela pega aquela gema e ela joga fora e come só a clara, né? Porque ela sabe ali que a clara tem menos calorias, né? Quase a metade ali daquela caloria total. Só que a Joana desconsidera que a gema é rica em gordura boa. A gordura boa é essencial para a produção ali das vitaminas lipossolúveis, assim também como a produção de colesterol, que é essencial para a produção dos seus hormônios sexuais. Essa gema ela é rica ali em carotenoides, em luteínas, que é essencial também para a função cerebral, função ocular e mais outras funções aqui que eu poderia estar discorrendo para você um tempão, mas a ideia não é isso, a ideia não é dar uma aula aqui para você, e sim trazer essa luz para você, para que você entenda que vai muito além de calorias. Você entende que a gente precisa olhar ali o quanto nutricional aquilo ali vai ser, que é o tal da matriz nutricional, e essas dietas, né, que visam aí, essas dietas da moda, do ovo, dieta da sopa, da lua, do limão, isso não funciona? Porque além de desconsiderar toda essa questão nutricional, ela também desconsidera o fator adesão. Fala pra mim se você vai conseguir comer sopa, só sopa, pro resto da sua vida. Fala pra mim se você vai conseguir fazer uma alimentação ali conforme as fases da lua. Fala pra mim se você vai conseguir, de fato, só estar tomando ali suco com limão o tempo todo. Você não consegue. Então, quando você for passar a ter uma estratégia, sempre pense a longo prazo. Aquilo que você consegue manter. E vamos finalizar esse vídeo, mas antes de tudo, já sabe, né? Curte aqui esse vídeo, tá? Para essa plataforma entender que esse conteúdo é relevante, entregar para outras pessoas. Compartilha também com alguma amiga, com uma pessoa que você acha especial, que você acha importante ter acesso a esse conteúdo aqui também. E comenta aqui também se está fazendo sentido para você. E nesse finalzinho pode ter surgido uma certa dúvida para você, tá, Marlene? Então calorias não importa? Não é isso, tá, baby? Termodinâmica, ela importa, mas entenda que não é só sobre a caloria. É sobre também como o meu corpo ele vai responder àquela caloria que eu tô dando. Você consegue entender? E o meu estímulo frente àquela caloria que eu tô dando é diferente do seu, é diferente de Fernanda, é diferente da Joana, porque cada pessoa tem sua individualidade. Então não esqueça a sua individualidade. Não se queira colocar em uma caixa. Não te considere esse fator humano que é tão importante. Você não é uma calculadora ou uma conta exatas. Você é um ser humano. E é preciso considerar toda a questão metabólica, toda a questão comportamental, toda a questão da mentalidade e todos os outros pontos que a gente levantou aqui. Então, acredito que essa dúvida para você já tenha finalizado. Então, assim, a gente encerra nosso vídeo com as 3 perguntas que eu levantei para você lá no início. E agora você está saindo daqui sabendo o que é uma dieta, sabendo se existe, de fato, uma dieta melhor do que a outra. E você também já sabe se essa dieta que virou mexe, surge aí da moda, se isso, de fato, é inteligente você aplicar.